Graça e paz, amados de Deus, bom que você está aqui mais uma vez e estamos aí para compartilhar a palavra do Senhor no seu coração. A palavra de hoje está em Eclesiastes capítulo 11, versículo 1, que diz o seguinte: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Olha que interessante. Se você pegar essa palavra aqui, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás, se você pegar essa palavra e tentar entender de forma literal, você verá que não tem nenhum sentido. Vou lançar pão sobre as águas do mar, do rio, é óbvio que esse pão vai se esfarelar, a água, óbvio que a correnteza vai levar, e nunca mais eu vou ver este pão. Mas é óbvio, é uma metáfora para falar o que acontece na vida de uma pessoa, o que acontece no mundo espiritual na vida de uma pessoa que é uma pessoa generosa. Essa palavra aqui, irmãos, tem um sentido de um indivíduo que contribui, do indivíduo que é generoso, né? E ele semeia. É a lei da semeadura. Ele semeia muitas vezes sem criar expectativas de que vai ter algum retorno, mas acontece algo no mundo espiritual incrível que faz com que até mesmo aquilo que parecia ser inviável, que parecia ser impossível, sim, de alguma coisa acontece que Deus faz com que haja a lei do retorno, algo aconteça que retorne beneficamente para a vida do indivíduo. Como falei, de forma literal, humanamente falando, jamais você encontraria este pão que você lança sobre as águas do rio, dos rios ou dos mares. Mas diz aqui, lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Ou seja, há uma lei espiritual que diz que quando você é generoso, quando você contribui, você terá um retorno. O que eu percebo, irmãos? Eu percebo que, só uma palavra para todos, né? Para todos nós, muitos cristãos antes da sua conversão, eles tinham problemas com avareza, eram pessoas egoístas, né? Pessoas com muita dificuldade de abençoar o próximo. E quando ela supostamente se converte, ela começa a frequentar uma igreja, ela vai ouvir o pastor falar sobre contribuição financeira para o sustento da obra de Deus. Ela vai ouvir o pastor falar que há uma necessidade de atender os necessitados, a necessidade de fazer a manutenção do templo, do santuário onde a pessoa está congregando. Ela vai ouvir falar que o seu líder, o obreiro, no caso o obreiro pastor, que foi separado para pastorear o rebanho do Senhor e vive ali em tempo integral, ele vai, obviamente, ser sustentado pelos irmãos. E isso é bíblico, tá? 1 Coríntios capítulo 9 vai descrever isso. Paulo tratando dessa questão do sustento daquele que vive do evangelho, que é algo bíblico. Claro, a gente não vai entrar em questão aqui que existem os mercadores da fé, a gente sabe disso, mas eu não estou falando dos falsos profetas, nem dos mercadores da fé, aqueles que negociam a fé. Estou falando dos verdadeiros homens de Deus, separados por Deus para cuidar da igreja, que pregam a palavra, que vivem a palavra. Estou falando desses homens, que esses homens, sim, a Bíblia diz que devem ser sustentados pelo reino de Deus. Então, muitas vezes a pessoa vem para a igreja e ela já era avarenta no mundo, mas ela não consegue lidar com essa questão. Ela ouve o pastor falar das necessidades da obra de Deus e ela ignora ou finge que não é com ela. Jamais lança o pão sobre as águas. Ela não tem esse entendimento espiritual que quando ela contribui, quando ela é generosa com a obra de Deus, quando ela é generosa para com uma pessoa que está necessitada, que ela está exercendo a lei da semeadura, está exercitando a fé. Muitos vão ignorar, vão dizer, não, isso não é comigo, né? Ou eu não tenho condições. E as desculpas são inúmeras, ok? Olha, mas veja o que a Bíblia diz. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Ou seja, ainda que pareça, ainda que pareça não haver nada acontecendo, lançar o pão sobre as águas fala sobre fazer o bem, contribuir, ser generoso, sem muitas vezes esperar um retorno, mas sim, esse retorno virá. Em que momento ou de que maneira, talvez nós não tenhamos esse esclarecimento, mas certamente nós vamos achar
após muitos dias, esse pão vai retornar às nossas mãos. Então a palavra de Deus não é mentirosa. Que você, meu querido, que ouve essa palavra, não seja uma pessoa avarenta, não seja uma pessoa que, ao assistir um vídeo no YouTube de uma pessoa que tenta provar por A mais B, que contribuir no reino de Deus vai somente promover os falsos profetas e que isso você faz quando você bem entender e que você não tem nada a ver com isso, que você não precisa ter nenhum compromisso com as coisas de Deus, com a manutenção da obra de Deus. Isso é uma falácia de Satanás. É óbvio que Satanás vai desejar que você contribua com tantas coisas e jamais contribua com as coisas de Deus, com o reino de Deus, com as pessoas que precisam, com a obra de Deus, com os profetas do Senhor. Que você possa lançar, sim, o teu pão sobre as águas. Deus te abençoe.